Fala pessoal, estamos de volta, continuando o nosso projeto aqui, a apresentação para vocês. Eu mudei o cenário hoje para tentar trazer uma iluminação um pouquinho melhor. Vamos ver se vai ficar melhor aqui, né? Algumas pessoas comentaram que estão fazendo projetos semelhantes, então eu resolvi detalhar o máximo que eu posso, tudo que eu fiz, para de repente ajudar e estimular vocês a criar os próprios projetos, né? Vamos lá, eu estou aqui com a carcaça de um Xbox One. Essa carcaça é original. Ela não foi feita nenhuma alteração, certo? Essa grade lateral, nós não fizemos nenhuma alteração nela, né? Mesmo na do projeto. Deixar a tampa superior, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Aí, na frente aqui, vamos remover a frente. A tecla de power, usamos como nosso power. A tecla de eject foi o nosso reset da placa-mãe, né? Aqui só temos o cabo flat que vai pegar naquela placa de RF do Xbox. Eu não tenho outro aqui para comparar com vocês agora. Esse berço de metal, ele tem inclusive o espelho das conexões do Xbox. Eu achei muito complexo trabalhar com essa chapa, íamos perder um espaço precioso aqui. Então eu resolvi que não ia usar. E aqui está a carcaça inferior, né? Ignorem a sujeira, que ela é uma sucata, estava ali jogada. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui um pouquinho de lado e vamos focar na tampa superior. Eu vou mostrar a vocês aqui, na tampa superior, como ela é originalmente, né? Ela tem só essa abertura, que é a pro cooler original do Xbox, né? Então, eu vou deixar ela aqui e vou trazer para vocês a alteração que eu precisei fazer na nossa tampa, né? Primeiro e mais marcante de tudo foi que eu abri praticamente toda. Eu não abri completamente, porque nós temos a travas do painel frontal. E também enfraquecer muito. Eu não quis correr o risco de enfraquecer. Então, ó, eu abri com a micro retífica, fiz o corte com cuidado e abri o máximo possível, porque isso garante ventilação. Tanto que vocês conseguem ver a minha mão aqui por baixo. E aqui, por conta do cabo Razer, ele ficou, que pega na placa de vídeo, ele ficou um pouquinho mais alto, então eu precisei desbastar um pouco mais. Eu acredito que vocês estejam conseguindo ver. E como eu tenho uma fonte do lado de cá, eu precisei quebrar algumas travas, tal, não muitas, mas aí teve coisas que eu alterei que acabou na mudança do projeto, né, no resultado final não precisaria ter feito. Mas essa aqui é fundamental para a boa ventilação do projeto, né? A gente teria metade praticamente da carcaça com uma boa ventilação, né? E agora vamos lá, vamos para a parte traseira. Vamos deixar a parte superior aqui. Vamos para a parte traseira. A parte traseira, vocês deram uma olhada, ela é cheia desses tracejadozinhos aqui, alguns pinos de sustentação da placa-mãe do Xbox One, né? Então o que é que nós fizemos? Vamos lá, deixar essa aqui um pouco de lado. Ignore essa carcaça suja, ela é de uma sucata que eu peguei ali, tá? Eu nem tinha percebido que ela estava tão suja. O que é que nós fizemos? Eu adicionei pouquíssimos espaçadores daquele que sustenta a placa-mãe no gabinete, né? Só coloquei acho que 3 de metal. Foram esse e esse aqui de trás. Os demais, eu reduzi esses pinos da placa-mãe. Se vocês observarem aqui, eles são mais altos, ó. Certo? Eles são um pouquinho mais altos. E eu reduzi para ele ficar pouca coisa mais baixo que esses aqui. Então, se vocês olharem aqui, ele vai estar um pouquinho mais baixo, ó, usando esse aqui também de referência. Ele está um pouquinho mais baixo. E essa região aqui, como na placa-mãe, o cooler que a gente está usando, ela tem aquela chapa, a placa-mãe AMD, ela tem aquela chapa por baixo, então eu precisei limpar essa região aqui. Isso também ajuda um pouco até no fluxo de ar, né? E precisei limpar todos os detalhes que a gente tinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que a gente tem os ressaltos aqui. Então, como a placa de vídeo ficou deitada aqui nesse local, eu precisei limpar aqui. Aí acabei deixando alguns aqui, como esse, como sustentação para a placa não afastar para cá. Certo? E alguns das outras sustentações que eu coloquei, elas são de nylon. A gente consegue encontrar elas, eu consegui comprar no AliExpress. Eles são desse tipo aqui, tá? Esse kitzinho aqui, ele vem com alguns modelos aqui, ó. Eu usei, no caso, esse modelinho aqui com rosca. Só que foi um dos menores, eu acredito que foi esse menorzinho aqui.
Só a gente dar uma comparada. Foi o menorzinho daqui do canto. Ele vem também alguns parafusos de nylon. Porcas, vem ele sem rosca, né? Rosca para os dois lados. Isso eu achei legal porque me ajudou no acabamento. Deixa eu mostrar a vocês aqui a parte inferior da carcaça. Eu consegui encontrar alguns com a rosca bem pequena de metal. Então, ó, eles só passaram, na verdade foram 4. Temos aqui, aqui, aqui e aqui. Em toda a estrutura. Os demais eu coloquei de nylon e passei um estilete. Então, se olhar com jeitinho você vai ver. Ó. Tem uma aqui. Tem outro por aqui, não sei se a luz vai deixar vocês perceberem ele aqui. Tem outro aqui. Ele tanto está sustentando placa-mãe quanto fonte. Esse aqui, que é da fonte, eu deixei ele passando um pouco para vocês verem, tá? Esse aqui ele está todo original. Eu posso desrosquear ele aqui, ó, eu deixei ele passando. Isso aqui depois eu vou passar um estilete aqui, que ele como é nylon, a gente consegue cortar com um estilete bom, amolado, a gente consegue cortar. Eu vou desrosquear ele aqui para você ver. O processo de marcação, você marca com a placa no lugar, fura, coloca um parafuso de metal, né? Primeiro eu fiz um furo com uma broquinha bem fininha, com a mini parafusadeira que eu tenho, uma mini furadeira na verdade. E aqui, ó, eu tirei ele, esse é a sustentação de um cooler de arrefecimento da fonte. Ó, é um daqueles lá, tá? Eu removi ele daqui, ó. Apenas fiz o furo, primeiro rosquei um parafuso de metal aqui, faço a rosca com um parafuso de metal, para ele criar a rosca e ele tem a nossa rosca normal. E basicamente foi essa as alterações de carcaça, né, que nós fizemos aqui no projeto. Agora a parte mais complexa, que eu acho que vai merecer um vídeo à parte, para a gente não ter um vídeo tão grande, é justamente aqui o nosso frontal, né? Então o nosso frontal, o que é que nós fizemos aqui? Vamos lá. Eu vou fazer um vídeo desmontando ela com detalhes, até porque ele envolve muita coisa. Eu tive que sofrer um pouquinho aqui para entender como essa placa do Xbox One funciona, porque eu não encontrei nada na internet falando sobre ela. Então o que acontece aqui? Isso aqui na entrada do CD é apenas uma barra de LED, que está a conexão, ainda vou tirar no final do projeto esse excesso de cabos, vou deixar ele pequeno. O que é que eu fiz? Usei uma placa perfurada de fenolite, um Arduino Nano, um módulo relé, um buzzer para fazer o sonzinho quando o Xbox liga, e aqui eu usei cabos para conectar normal na placa-mãe. Esses outros dois aqui eu coloquei conexões na fonte para fazer a alimentação do circuito. Isso aqui só passa a alimentação do circuito, positivo e negativo, e ele passa o sinal, ele usa o sinal de Power Good para ligar, que é aquele sinal, você botou o computador na tomada, ele já liga. E quando a máquina liga, ele manda uma informação para o Arduino para o botão de power deixar de funcionar, né? Quando você ficar, caso você toque lá acidentalmente, ele não passar o comando para a placa-mãe. Então tudo está configurado no Arduino. Basicamente, como é que funcionou o nosso projeto aqui? Você tocou aqui no touch de power, o Arduino vai perceber que é um toque, ele vai tentar identificar se é um toque real ou um toque acidental. Ele vai ligar, vai fechar o curto em um dos dois relés aqui. O relé vai chavear e vai mandar via o cabo de Power On, aqui no caso Power SW, o comando lá na placa-mãe normal. Eu poderia ter feito a placa ou o próprio Arduino fazer o acionamento direto na placa-mãe. Porém, para evitar riscos, eu preferi usar um relé, porque eu isolo completamente. Eu gostaria de ter usado um optoacoplador, mas eu não tinha aqui no momento, eu tinha o módulo relé, então construí assim, gostei do resultado e vou deixar assim mesmo. Na placa-mãe do Xbox, eu acabei não trazendo nenhuma chave aqui para desmontar para vocês, mas eu só tirei aqui da placa-mãe do Xbox a conexão que conectava a placa-mãe. Descobri quais eram as pinagens e coloquei ligado ao Arduino. O Arduino, por sua vez, acionou o touch de power, né? A gente tocou aqui no touch de power, o Arduino, a placa aciona o Arduino leu essa informação, ele faz o sonzinho de inicialização do Xbox, enquanto chaveia o Power On da placa-mãe, e a placa-mãe vai ligar normal. E ele sabe se a placa está ligada ou não. A partir do momento que a placa ligou, ele tem uma referencial por um desses cabos aqui, que não vai deixar o botão de power acionar mais, somente o de reset, né? Eu tinha colocado na configuração que ainda não está funcionando muito bem uma sequência para desligar. Caso eu precise forçar o desligamento, eu apertaria power, reset, power.
Depois de uma alteração que eu fiz no código, isso não está funcionando bem. Eu vou ter que dar uma revisada no código e depois até passo para vocês. E basicamente foi essa alteração que nós fizemos na carcaça e frontal do projeto. Eu vou fazer um vídeo detalhando isso aqui, eu vou fazer um diagrama mostrando para vocês o que está ligado aonde, qual porta do Arduino, e tentar trazer para vocês. Teve uma pessoa que comentou que está montando um projeto semelhante e precisava. Então, por conta disso, eu vou detalhar o máximo que eu puder essa alteração que eu fiz. Mas já dá para ter um norte aí, mais ou menos, do que é que eu fiz. Mas esses dias eu trago um vídeo detalhando esse frontal. Provavelmente, talvez até o próximo vídeo seja falando sobre isso. Bom, pessoal, então deixa o like aí para incentivar. Dúvidas, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar responder vocês o quanto antes e tentar, o que tiver dentro do meu conhecimento, eu vou tentar trazer para vocês. Então, até a próxima. Lembra de deixar o like. Tchau, gente.